Sobre a questão específica do código de ponto, vamos falar primeiro do ponto de vista do direito, digamos assim. A Universidade de São Paulo tem o direito de cortar o ponto dos trabalhadores em greve? Resposta clara, absoluta e sem nenhum rodeio. Não. Absolutamente não. É claro que eles vão se basear em em alguma posição jurídica que admita essa possibilidade. Mas essa posição, digamos, não se encaixa, inclusive, na situação específica vivenciada. Vou tentar explicar isso muito rapidamente. Primeiro, a Universidade de São Paulo se baseia na ideia de que, havendo greve, há uma suspensão do contrato de trabalho. E suspensão do contrato de trabalho, segundo a doutrina trabalhista, equivale à suspensão de alguns efeitos do contrato de trabalho, dentre eles o pagamento de salário, que seria avessa a uma outra situação, que é a da interrupção do contrato de trabalho, quando o trabalho não é prestado, mas mesmo assim há pagamento de salário, caso específico das férias, né? E que a greve seria uma suspensão do contrato de trabalho. Só que esta definição, essa diferenciação entre suspensão e interrupção do ponto de vista dos efeitos é uma interpretação doutrinária. Não há previsão legal que distinga suspensão de interrupção. Na doutrina mundial, digamos assim, os termos interrupção e suspensão são tratados indistintamente. Inclusive, o instituto mesmo, né, específico, é o da suspensão do contrato de trabalho. No Brasil, só no Brasil existe essa diferença de suspensão e interrupção, porque o capítulo específico da CLT começa assim, da interrupção e da suspensão. Mas o capítulo fala da interrupção e da suspensão e depois não diferencia uma coisa da outra, né? Então, o que se precisa fazer concretamente para saber se, na hipótese de não prestação de serviços durante um período determinado de tempo, por razões distintas, se há obrigação do pagamento de salário ou não, é verificar o que diz a lei especificamente sobre aquela hipótese, né? Então, nós sabemos que, do ponto de vista das férias, tem a lei que diz que o trabalhador não trabalha e, mesmo assim, recebe o salário, aliás, recebe antecipadamente. Muito bem. Do ponto de vista das férias, da greve, diz a lei não diz nada especificamente. O que a lei diz? O contrato fica suspenso, né? Então você não pode pegar esse termo suspensão e colocar lá na diferenciação doutrinária e querer atribuir a este termo um efeito legal. E esta lei trabalhista, a Lei 7.783, ela diz que o contrato fica suspenso, mas ela não diz se há ou não pagamento de salário, né? Ela diz que os efeitos da greve serão definidos em decisão judicial. Então, a decisão judiciária, julgando a greve, é que vai definir se há ou não pagamento de salário em conformidade à avaliação se a greve foi considerada legal, abusiva, essa coisa toda. Muito bem. Então, não há uma determinação, uma autorização legal para o desconto do salário em greve, a partir da definição legal de que se trata de uma suspensão do contrato de trabalho, né? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, né, é o de que a greve, né, é um instituto que serve à classe trabalhadora para melhoria das condições de trabalho. A greve se estabelece quando os trabalhadores, na negociação com o empregador, buscando melhores condições de trabalho, não alcançam por meio do diálogo, digamos, de um diálogo mais harmônico, e se estabelece, então, um conflito mais intenso, e os trabalhadores têm a greve como um mecanismo de pressão, como um mecanismo político de atuação para melhoria das condições de trabalho, para aumento de salário, né? Para melhor condições de atuação na sua atividade. Quando os trabalhadores estão submetidos a uma ilegalidade cometida pelo empregador, que não cumpre a sua obrigação, né, prevista legalmente, e os trabalhadores resistem a esta ilegalidade,
e paralisam as suas atividades, você pode até dominar isso de greve, na perspectiva em que há uma paralisação das atividades. Mas não se trata propriamente de greve, se trata de ato de resistência, né? E nessa perspectiva de um ato de resistência, da defesa da dignidade, da defesa dos seus direitos, é inconcebível considerar essa hipótese do direito a defender os seus direitos, de defender a sua dignidade, como uma hipótese que impõe aos trabalhadores o sacrifício da sobrevivência, que impõe aos trabalhadores o sacrifício do recebimento de salário. Imagine a hipótese absurda, né, mas que não é rara, portanto nem é tanto absurda se pensando na realidade brasileira, de um empregador que não esteja pagando os salários, que os salários estejam atrasados, 1 mês, 2 meses. E os trabalhadores então paralisam as suas atividades, ou não trabalhamos mais enquanto não recebemos os nossos salários, ou não trabalhamos mais enquanto não vamos receber o auxílio, o vale transporte, ou quando não recebemos o salário alimentação que deixou de ser pago, uma obrigação que deixou de ser pago durante 2 meses. Aí os trabalhadores, 2 meses sem receber salários, param de trabalhar, né? E alguém dirá, bom, a partir de então, em que esses trabalhadores pararam de trabalhar porque não estão recebendo salários, não são mais devidos os salários para esses trabalhadores porque eles estão em greve. Percebe? A greve deixa de ser um instrumento dos trabalhadores e passa a ser um instrumento a favor do empregador. Vai, opa, que bom que os trabalhadores fizeram greve, porque agora eu não preciso mais pagar salários para eles e os contratos estão suspensos. Não tem o menor sentido pensar isso. Entende como não é? E os trabalhadores têm direito a os casos dos servidores públicos, têm direito a uma recomposição anual do salário. Isto não é favor, isto é uma previsão constitucional. Artigo 37, inciso 10 ou 11, não me lembro agora exatamente o inciso. Mas é uma previsão constitucional, norma específica que garante esse direito aos servidores públicos. A recomposição, a garantia do poder, da manutenção do poder de compra dos salários perdido durante um ano. Se a administração não cumpre esta obrigação, né, e numa inflação de 12% ao ano, né, oferece uma recomposição de 3%, ou 0%, como foi em 2004 e em 2014, o que essa administração está fazendo é descumprindo a sua obrigação legal. Ela está descumprindo está descumprindo uma norma. Os trabalhadores que então vão defender o seu direito em face da ilegalidade cometida pelo empregador, estão legitimamente defendendo o seu direito. Percebe? Eles não podem então ser punidos, porque essa é uma dupla punição. A punição de não se conceder a eles o reajuste previsto na Constituição e depois a punição de proibir que eles resistam à ilegalidade cometida pela administração. Então, o que a administração da USP está fazendo neste instante é uma segunda punição, né? É uma represália pelo ato dos trabalhadores terem resistido à ilegalidade cometida pela administração. Isto é muitíssimo grave. E eu penso que já passou da hora de nós ficarmos aqui discutindo se a USP tem ou não o direito de descontar salário em greve, se isso, nesse caso específico, né? Porque não é uma questão de posição jurídica. O Supremo Tribunal Federal tem decidido isso reiteradas vezes, inclusive essa jurisprudência citada pela Universidade de São Paulo naquele parecer lá, negócio exercício com responsabilidade direito de greve. Eles citam decisões do Supremo Tribunal Federal pela metade, o que é um estelionato, né? Eles citam a parte em que diz, na regra geral, segundo o entendimento daqueles com qual não concordo, mas enfim, segundo a regra geral, é possível descontar os salários durante a greve, porque é uma suspensão do contrato de trabalho. Mas diz essas mesmas decisões, vírgula, salvo na hipótese em que a greve foi determinada por uma ilegalidade cometida pelo empregador, pela administração pública. Então, o que se está fazendo aqui nesse instante é uma greve imbuída, introduzida, alimentada pela ilegalidade cometida pela universidade. Então, nós precisamos de parar de ficar discutindo isso, e eu penso seriamente que é preciso passar a um ataque, né? A um ataque que é uma forma importante de defesa dos nossos direitos, que é o ataque de impingir a este reitor
né, as responsabilidades pelos seus atos ilegais. E este é o segundo cometido. E o mais grave, porque põe pessoas em risco de sobrevivência. Né? Então, ato de improbidade administrativa é o mínimo que ele deve ser submetido. Né? E, além do que, todos esses administradores aí, das unidades e o próprio reitor, que estão colocando na folha de ponto, né, falta ao trabalho, em face de um exercício legítimo de um direito de greve, que não é falta ao trabalho, estão cometendo 2 crimes, no mínimo 2 crimes tipos penais: falsidade ideológica e falsificação de documento público. Porque não é falta ao trabalho, é exercício regular de um direito constitucional. Então, eles estão colocando em um documento público uma informação falsa. Né? Então, é preciso partir para um ataque decisivo contra o reitor e esses administradores, do que se refere às ilegalidades que eles estão cometendo. E não ficarmos aqui por isso, podia ou não podia descontar, não podia de jeito algum, os que estão fazendo uma violência. É de uma extrema maldade, mas é de uma extrema violência e de uma extrema ilegalidade. Então a gente precisa reverter este quadro, né? De sair desta defesa. Imagina, fizeram isso em 2011, fizeram isso em 2014, estão fazendo agora de novo, e fazem toda a ilegalidade que querem, sem que nada lhes aconteça. E tudo ficamos aqui agora, que vamos fazer diante de mais uma ilegalidade cometida pela reitoria da USP, dentro da Universidade de São Paulo. E o nosso papel aqui é muito importante, um papel de mostrar para toda a sociedade como um todo, que a classe trabalhadora e os trabalhadores têm efetivamente o direito de defender os seus direitos, de resistir às ilegalidades cometidas, né, pelos empregadores, e sobretudo agora, né, neste momento político, em que as resistências serão muito importantes, na medida em que se planeja destruir praticamente toda a legislação do trabalho. Então, nós estamos num momento de inflexão bastante relevante, bastante forte, bastante importante, para que essa questão seja tratada de uma forma assim, com muita consistência aqui no âmbito da Universidade de São Paulo. Então, não é possível titubear no sentido de permitir que isso aconteça. Eu sei que os caminhos são difíceis, né? Dentro desta lógica da classe trabalhadora, porque quando eles querem cometer a ilegalidade, para eles é simples, né? Eles simplesmente vão lá e cortam, né, o salário. Eles agem, né, com autotutela, digamos assim. E nós precisamos do judiciário, nós precisamos do Poder Legislativo, em apoio, nós precisamos de instituições que atuem para reverter o quadro. E é difícil, muitas vezes, confiar em que essas instituições vão efetivamente atuar da forma devida, da forma que se imagine que elas deveriam, né, atuar. Mas, enfim, é preciso agir, é preciso fazer alguma coisa. Agora, o que não se pode definitivamente é ceder. Né? Porque se cedermos a mais essa ilegalidade, aí, afinal, a escalada, né? A escalada das ilegalidades cometidas pela universidade vem cada vez aumentando. Né? E tudo dentro do projeto que todo mundo sabe, né? O projeto de desvinculação do HU, o projeto de privatização da universidade, resumidamente é isso. Né? Então, perceba, é um momento importantíssimo que estamos passando, e eu queria deixar isto claro, né? De que a ilegalidade está do outro lado, não está na nossa ação, na ação de exercer o nosso direito legítimo de greve e de lutar contra o desmonte da universidade. Né? A legalidade não está aqui. Agora, como nós vamos reverter este quadro, né? Isso aí não há uma receita perfeita e acabada para isso. Mas primeiro é ter consciência clara de que não estamos no âmbito da ilegalidade, estamos sendo vítimas de mais uma, de tantas outras ilegalidades cometidas pela administração da universidade. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. E estamos juntos. Né? Muito obrigado.